Os upgrades levaram a McLaren a ser candidata à segunda equipe mais rápida da Fórmula 1, mas isso teve um preço. Os pódios seguidos de Lando Norris se transformaram num modesto 7º lugar na Bélgica. Para completar, Oscar Piastri ainda abandonou logo na primeira volta do GP. Mas mesmo que os dois carros estivessem num dia normal, a McLaren ficaria abaixo do desempenho recente. Na verdade, a equipe sacrificou algo enquanto buscava os upgrades. Resolver isso virou uma prioridade máxima. Se você prestou atenção nas últimas corridas, viu a McLaren bem mais à frente do que no início da temporada. O desempenho melhorou por uma série de upgrades introduzidos na Áustria e na Grã-Bretanha, com Lando Norris terminando em segundo lugar em 2 corridas consecutivas, Silverstone e Hungaroring. A gente vai falar mais adiante do quanto o MCL60 melhorou, mas esses pódios consecutivos dão uma pista do que a McLaren sacrificou em prol desses upgrades. No GP da Bélgica, a McLaren acabou correndo com uma asa traseira maior do que as demais equipes e foi o carro mais lento nas retas. O conjunto de asas traseiras não inclui o tipo de baixo arrasto que faria uma grande diferença em Spa. A McLaren vinha priorizando o desenvolvimento e a produção do grande pacote para os dois carros. Adicionar downforce ao carro, por meio da reestruturação de áreas importantes, como assoalho, sidepods e asa traseira, é um problema mais difícil e demorado do que melhorar o arrasto em um nível específico. Sem querer simplificar demais, basta projetar e produzir uma nova asa traseira. E isso a McLaren ainda não conseguiu resolver porque estava sempre correndo atrás de outras prioridades técnicas. O chefe da equipe, André Stella, admitiu que não queria focar nessa configuração para Spa. E Norris sentiu que, no geral, era a coisa certa a fazer, já que só haveria 3 ou 4 corridas que exigem tão pouco downforce. Ele disse que aceitaria a dor de alguns fins de semana ruins, com a asa traseira errada, para depois poder atingir os picos dos seus pódios. Mas ele espera que a McLaren possa agora focar mais em outros itens. O piloto inglês está tendo seu desejo atendido, já que a McLaren sabe o quanto é importante resolver o problema rapidamente. A McLaren precisa preparar uma asa traseira de baixo arrasto para Monza. Depois que Norris passou a primeira metade da corrida em Spa, sendo destruído nas retas, Stella disse a ele: "Você não pode correr assim em Monza." Na opinião de Stella, tem um trabalho urgente que precisa ser feito para consertar isso. Ou seja, precisa de uma nova asa traseira para Monza, o que a McLaren não conseguiu fazer antes das férias de verão. E talvez ainda venha outra versão para o novo GP de Las Vegas, que também tem uma reta bem longa. Se chegar a Monza com as atuais asas traseiras, a McLaren provavelmente vai fazer feio. Em Spa, ela até se beneficiou disso em alguns momentos. O downforce extra funcionou no sprint de sábado, quando Piastri se classificou em segundo numa disputa afetada pela chuva e terminou no mesmo lugar atrás da Red Bull de Max Verstappen. Ele até liderou o sprint brevemente depois de trocar de pneus de chuva para intermediários antes de Verstappen, mas foi superado pelo holandês na relargada, onde aquela asa traseira realmente não ajudou. Resultado, Verstappen ultrapassou depois da Eau Rouge. No geral, a McLaren foi um pouco menos competitiva do que nas 3 provas anteriores, com Piastri ficando em 6º da classificação e Norris apenas em 7º. Pode-se dizer que a asa custou caro. Piastri foi o 2º mais rápido no setor intermediário, onde uma asa traseira maior ajuda, mas foi 6 décimos mais lento que Verstappen no primeiro setor e 3 décimos no terceiro setor. Em termos de velocidade, a melhor referência é o primeiro setor, no final da reta Camel. Lá, a McLaren foi 14 km por hora mais lenta que a Red Bull. A McLaren tinha uma asa traseira menor que poderia ter sido usada em Spa, mas ela achou que talvez não fosse aerodinamicamente eficiente, com mais velocidade de reta ao custo de curvas mais lentas. Na Bélgica, a McLaren admitiu que poderia ter valido a pena. A equipe achou que ficaria um pouco mais vulnerável na largada e nas relargadas do safety car. Mas ela subestimou esses momentos e Norris foi uma presa fácil nas 2 primeiras voltas. Ele chegou a ficar em 6º na primeira volta, mas na 5ª já estava fora da zona de pontuação. As mensagens de Norris pelo rádio eram de frustração pura, com um pedido desesperado para que a McLaren fizesse alguma coisa. As circunstâncias difíceis na corrida também afloraram o pior de Norris no primeiro stint.
nenhum piloto deve ser crucificado pelas emoções demonstradas no rádio durante uma corrida ruim, e muita gente solta mesmo os cachorros quando as coisas saem do controle no calor da emoção. Mas seria bom para ele tentar evitar ser tão carrancudo. Ok, cabe ao piloto exigir altos padrões e se decepcionar quando as coisas dão errado. Mas acionar o rádio só para reclamar ou ser displicente nas respostas para o engenheiro não ajuda muito. Só cria tensão para quem está tentando encontrar soluções. O outro lado da moeda é que, se a McLaren tivesse setado o carro como as demais equipes em Spa, Norris não teria tido motivo para ficar tão desanimado. E sejamos justos com Norris, ele não deixou isso impactar na pilotagem. Basta notar que quando a situação ficou favorável para ele, com um pouco de chuva no meio da corrida, o inglês pilotou em altíssimo nível e conseguiu marcar alguns pontos. Depois das dificuldades em Spa, a McLaren pode experimentar mais algum fracasso em Monza se não conseguir uma configuração de baixo arrasto que não seja a simples redução da asa existente. Mas, como disse Norris, se esse for o preço a pagar por atualizações que vão reverter em bom desempenho, vai valer a pena. O fato é que, se a McLaren tivesse terminado em segundo na sprint e em sétimo na prova em qualquer uma das 8 primeiras corridas, ela teria comemorado. Mas acabou se decepcionando em Spa. Isso indica que a melhoria no desempenho no meio da temporada é inquestionável, o que ainda confirma um progresso real e duradouro. O pódio de Norris na Hungria é uma evidência dos benefícios dos upgrades, maior do que o pódio dele na Grã-Bretanha. Norris liderou em Silverstone, onde a McLaren foi a segunda melhor equipe e deveria ter tido um pódio duplo se não fosse a má sorte de Piastri no safety car. Mas foi um ótimo fim de semana. Na Hungria, mesmo que Norris tivesse se saído bem, ficou um gosto de superação, uma mistura de bom desempenho, boa pilotagem e circunstâncias favoráveis à McLaren que deixou a Mercedes para trás. Surpreendeu que a McLaren pudesse ter desempenho parecido num circuito diferente e em condições diferentes, que aliás teriam sido um pesadelo no início do ano. Sem contar que a McLaren não esperava um resultado tão bom quanto foi o de Silverstone. Os GPs da Áustria e da Grã-Bretanha indicam que os momentos de alta do MCL60 melhoraram. A Hungria, e em parte a Bélgica, mostraram que os momentos de baixa também estão melhores. A McLaren atualizada lida melhor com temperaturas de pista altas e zonas de tração, o que significa preservar melhor os pneus. Mas ainda tem algum trabalho a ser feito. Houve algumas preocupações com a degradação dos pneus em Spa, e mesmo que a Hungria tenha servido para testar o quanto o MCL60 está melhor agora nas curvas de baixa, ainda não foi um teste definitivo. Hungaroring tem ótima aderência, e isso mascara algumas limitações com tração em baixa velocidade. Além disso, os pneus mais macios estavam disponíveis. Hungaroring tem mais curvas de média velocidade do que qualquer outro circuito, então houve claramente uma melhora nesse tipo de curva e não apenas nas curvas rápidas. Mas existem outros circuitos onde o pior está por vir. Zandvoort, por exemplo, vai ser a primeira corrida após a pausa de verão, e lá tem algumas curvas lentas e longas. Tem também Singapura, onde a maioria das curvas lentas foram mantidas depois que o layout do final da volta foi levemente modificado. Outro elemento a considerar é que Norris e Piastri deixaram claro que o carro não está melhor para pilotar em nenhuma faixa de velocidade. Ele só está passando um pouco melhor por essas curvas. Então ainda tem pontos a melhorar na dirigibilidade, um problema que já vem de 5 anos ou mais. Houve alguns alertas sutis da McLaren, e outros não tão sutis, de que algumas pistas vão expor mais a parte ruim do que a parte boa do carro. Isso pode acontecer logo depois da pausa de verão, com corridas consecutivas em pistas onde a McLaren teria sido muito mais exposta se a Fórmula 1 tivesse corrido nelas no início do verão.